Repetro, né, para aqueles que acompanham o assunto, sabem da importância que o regime tem para a definição de investimentos, né? É bom deixar bem claro que nós não estamos discutindo aqui tributação sobre produção de óleo ou produção de gás. Nós estamos discutindo, e essa discussão não é nova, a tributação sobre investimentos, sobre equipamentos, enfim, tudo aquilo que possibilita às empresas, né, as concessionárias, na exploração e na produção, verem incidindo sobre esses bens. Então, o Repetro surge no final dos anos 90, início dos anos 2000, e ele se consolida como um regime, né, aduaneiro, onde nós, ao longo do tempo, procuramos sempre dosificar a carga tributária incidente sobre esse conjunto de investimentos. Ao longo dos anos, ele foi sendo transformado, né? Seja a lista dos itens, que a gente vai usar aqui uma expressão, um neologismo, né? Repetráveis, né? Os itens que poderiam, de alguma maneira, gozar dessa diferenciação da tributação, e aqueles que não. A verdade é que, ao longo desse tempo, nós tivemos vários embates e discussões com o próprio setor, né? Se, por exemplo, era lícito e razoável tributar bens oriundos de leasing, né, de arrendamento mercantil ou não, os importados, os de produção nacional, enfim. Essa discussão veio se travando ao longo dos anos e agora chegou um momento em que, caminhando para a etapa final do prazo originalmente traçado por Repetro, ou seja, em 2004 se levou o regime até 2020, né, mas considerando que nós tínhamos uma série de rodadas, ou seja, a retomada efetiva das rodadas, era preciso, para criar segurança jurídica, para criar previsibilidade, que nós nos sentássemos à mesa e tratássemos de antecipar a renovação. Então, não se trata, portanto, de um programa novo de incentivos, não se trata sequer de um regime novo, se trata da adequação do regime existente a essa nova realidade e, obviamente, essa realidade impõe que a União e os Estados, no âmbito do CONFAS, tivessem discutido e se posicionado. Então, embora para alguns o assunto Repetro ele tenha ganho maior visibilidade nos últimos dias, mas essa não é uma discussão nova e aqui no Governo do Estado há mais de um ano que a gente trata dessa renovação e dos contornos dela. Olha, eu aqui como secretário de Desenvolvimento Econômico, né, e falando aqui em nome do governo, nós temos o máximo respeito pela Assembleia como um todo e especificamente pelo deputado André Siciliano, que tenho certeza que a proposta dele, ela tem um conteúdo em que ele deseja naturalmente obter um melhor resultado dessa tributação, ou adequar a tributação àquilo que ele acredita e vê como mais adequado ao Estado, né? Ele é defensor de ideias republicanas, ideias que vêm ao longo da sua trajetória contribuindo para o desenvolvimento do Estado. No entanto, nessa matéria, o Governo do Estado fez um entendimento que envolve o conjunto dos Estados. Nós não nos sentamos individualmente para fazer essa discussão. Nós vimos ao longo do tempo, trabalhando no âmbito do CONFAS, e esse modelo que foi encontrado, tanto no âmbito federal, que foi objeto da medida provisória 795, que se transformou em lei federal, tanto no âmbito dos estados, que justamente se converteu neste convênio CONFAS, ao qual nós aderimos. Isso é objeto de uma discussão que não leva em consideração o desejo de apenas um dos estados, ou não leva em consideração apenas o desejo da União, ou leva em consideração apenas o desejo das empresas. Nós fizemos um comparativo olhando estados nacionais e subnacionais sob a ótica da tributação à cadeia petróleo, comparamos como é que cada uma tributa o investimento e qual é o custo Brasil
que permitiria, digamos, sobrar uma margem para a tributação do Estado. Então, dessa discussão é que se chegou a essa alíquota de 3%, incidente sobre, principalmente, as etapas, né, de pesquisa, exploração, etc. e tal, no sentido de que, na origem, era isso que motivou o Repetro, mas também, olhando para a carga tributária de investimento em todas as suas fases, era importante que os estados definissem uma alíquota. Nós já trabalhamos com percentuais de 3 sobre o total do valor do investimento, ou 7,5 incidentes sobre débitos e créditos dentro da cadeia. Enfim, não era claro o mecanismo, nem era de uma aplicação tão límpida quanto essa, que é você incidir uma alíquota conhecida entre os estados, ao passo que a União optou pela isenção quase total sobre os equipamentos da cadeia. Então, os estados, como tem uma situação fiscal mais frágil do que a União, obviamente não poderiam abrir mão de tributar, né? Nós procuramos ser justos na forma de encontrar um equilíbrio entre como é que é a experiência em outros países, principalmente aqueles que concorrem com o Brasil em termos de projeto. Então, nós vivemos num mundo absolutamente global, no sentido de que uma empresa define quanto ela tem para investimento e sai procurando as oportunidades ao redor, né, do planeta. Se nós, na cadeia produtiva, nós aqui resolvermos ser uma ilha, certamente outros estados da federação que adiram ao programa, ao regime, eles certamente poderão ter um programa de atratividade local que nos leve a perder investimentos na própria cadeia de suprimentos. Então, tem estados que já têm base industrial muito consolidada, que são produtores de petróleo, estão aqui do nosso lado, e que nesse momento que a economia está ainda saindo da recessão, é fácil virar a chave de uma indústria que tradicionalmente trabalha para outro setor, fazer com que ela se torne um fornecedor da cadeia petróleo num estado vizinho, com a alíquota aprovada no CONFAS, enquanto nós estaremos saindo do mercado na medida em que nós vamos ter um custo para essas empresas aqui que desmobilize, né? Então, assim, não faz sentido a nós que estamos buscando o adensamento da cadeia petróleo dentro do nosso estado. Nós somos o segundo polo siderúrgico, portanto, o segundo polo siderúrgico do Brasil, portanto, produtor de um insumo importante, né, que vai ter dificuldade, inclusive, para ir a mercados externos, caso se confirme uma taxação, por exemplo, americana sobre o aço. Por que nós vamos abrir mão de ter a indústria de bens de capital instalada e progredindo aqui, né, gerando arrecadação por conta dessa disparidade de alíquota? Não faz sentido. De imediato, cerca de 1,6 bilhão de reais previstos para ingressar como arrecadação oriunda desta fase do Repetro durante esse ano estarão ameaçados. Isso somente falando do Tesouro Estadual. Não estou falando de cerca de 400 milhões que serão distribuídos para os municípios, né? E, obviamente, que deixarão de ser distribuídos caso, né, nós possamos ter algum revés. E revés aí não significa necessariamente você ter a suspensão. O simples ajuizamento, a simples discussão um pouco mais demorada desse assunto, certamente ela levanta uma indagação, ela levanta uma dúvida que, na hora da tomada de decisão, pode prejudicar o nosso Estado. Então, nós estamos querendo que esse impacto negativo não aconteça, até porque essa previsão de ingresso de receita, ela é muito séria para nós, porque ela faz parte do nosso plano de recuperação fiscal. Essa receita da nova fase do Repetro, ela está computada naquilo que nós precisamos para fechar as nossas contas no plano de recuperação fiscal.
Então, assim, a hipótese de algo vir ameaçar essa nossa arrecadação, ela não é negativa só do ponto de vista da perda. Ela é negativa porque ela desequilibra o nosso Estado com riscos, inclusive, nós vimos a não cumprir o cronograma de pagamentos, né, de servidores, de fornecedores. Então, para nós, é totalmente descartada essa hipótese do ponto de vista da nossa necessidade. Estamos trabalhando com o fatiamento, a segmentação do assunto. Nós estamos trabalhando, nós temos a nossa adesão, ela está absolutamente assentada na legalidade. Nós fizemos uma ampla discussão, inclusive jurídica. Isso não se trata de programa novo de incentivo, muito ao contrário, ele é um regime especial em que nós estamos dando continuidade, ele é um regime em que nós fizemos a adesão no CONFAZ, até mesmo o plano de recuperação fiscal, naquilo que ele veda o Estado de aderir, nós temos um respaldo de dizer, olha, é aprovado no CONFAZ, portanto, está cercado de todos os elementos formais adequados para isso. E, além do mais, ele faz sentido na lógica que foi aprovada na sua integralidade, ou seja, para todo o conjunto. As previsões que foram feitas, eles não tratam de campos maduros, não tratam separadamente de pré-sal. Nós achamos que, para que o investimento possa ser confirmado, nós podemos ter casos, por exemplo, de empresas que venham ao Brasil e que queiram atuar nos dois lados, nos dois aspectos da cadeia petróleo, tanto em campos maduros quanto nos leilões das novas áreas de pré-sal. Então, para que essa empresa se sinta atraída, nós achamos que não faz sentido, nesse momento, pelo menos não está sendo cogitado, fazer um fatiamento desse tema. Nós vamos insistir e nós vamos trabalhar, né, com todo respeito ao parlamento, nós vamos trabalhar a nossa base para que ela veja que, contrariamente àquilo que inicialmente se propõe, é claro que é muito atrativo você dizer, não, eu vou tributar em 20% e não em 3%. É claro que no primeiro momento, você olhando assim, o que é mais, 20 ou 3? Né? A resposta é muito óbvia, muito fácil. Acontece que quando você vai comparar aquilo que a gente falou no início, qual é a realidade internacional, quer dizer, como é que se tributa essa cadeia, você começa a cair nessa realidade. Ou seja, de que se você não tiver uma alíquota diferenciada, se você não tiver um outro tratamento, até porque incidir 20% sobre débitos e créditos não é a mesma coisa do que incidir 3% sobre o valor desse equipamento, sobre o valor do investimento. 3% nesse sentido é muito significativo. Além do mais, tem uma conta que pouca gente está observando. Como nós tivemos uma interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência de ICMS sobre bens de leasing, ou seja, nós tributávamos, os estados tributavam os bens de leasing, só que com a interpretação negativa para os estados dessa incidência, nós ficamos com uma situação em que nós temos um passivo potencial contra os estados que varia de 2 a 4 bilhões, dependendo da estimativa, no nosso caso, e que no âmbito deste novo convênio, nós estamos tratando essa ameaça, ou seja, ao invés de nós termos, contrariamente ao Estado, né, vindo na direção oposta, o setor petróleo vir cobrar essa conta oriunda dessa decisão do Supremo, nós estamos no novo repetro, tratando de compor essa discussão de modo a zerar essa conta. Então, não é só o ganho que nós teremos com a nova tributação, é também resolver um passivo do passado que é muito significativo para todos nós. Olha, evidentemente que a pauta da Alerj, quem determina o ritmo, quem escolhe os temas, né, é o próprio parlamento. Então, nós não temos prognóstico sobre isso. O que nós temos procurado demonstrar de maneira muito serena, mas também de maneira muito objetiva, e para isso nós trouxemos para essa discussão não só o setor, a Petrobras, o IBP representando o conjunto das empresas, mas também as entidades representativas
dos empregados, né, o setor laboral, né, os operários representados nos seus sindicatos enfim, confederações, federações. Nós trouxemos nos municípios as câmaras municipais, as prefeituras, as associações comerciais, porque nós achamos que esse é um debate que precisa ser travado, né, amplamente. A própria audiência convocada pelos deputados na Alerj também abordou essa necessidade de uma ampla discussão. Então, assim, nós acreditamos que, independentemente da pauta de votação, e isso é importante, o setor vem retomando com o governo do Estado uma pauta de muita credibilidade, ou seja, o que nós dissemos, né, e continuamos sustentando, é que nós não estamos aqui para surpresas eventuais. Nós temos uma posição e essa posição será defendida, e o setor que vai bidar nesses leilões, ele sabe qual é a posição do Executivo Estadual, assim como sabe a posição do Executivo Federal. Evidentemente que nós não estamos dizendo com isso que nós abriremos mão de pautas que nós temos com o setor, com as quais nós temos, com o qual nós temos divergências sobre determinados pontos. Então não é porque nós concordamos na questão do Repetro que nós estamos abrindo mão de continuar debatendo com o setor outros pontos dessa nossa pauta e que podem ser muito mais representativos para a arrecadação do Estado do que o próprio Repetro.